Olá, sejam bem-vindos ao canal da Família Filadélfia. O culto já vai começar, mas antes, se inscreve no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe. Agora sim, reúna sua família e vamos juntos cultuar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Todas ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há vergonha, nem porta que se feche diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma a voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu.
Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Todas ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, importa que fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho, importa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, aleluia, Jesus. Porque essa palavra, amados, é escudo para todo aquele que nele crê, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus, amados. Vamos louvar a Deus com esse hino também, que é bem conhecido, creio, os amados irmãos, por ser o mais antigo, que fala: tu me sondas, em tudo me conheces. Aleluia, glória a Deus. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei. Desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz esse meu coração. E quem afastará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível, ó
Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz esse meu coração. E quem afastará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível, posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for, Amém. Glória a Jesus. O Senhor nos sonda, Ele sempre estará conosco quando a gente está na presença do Senhor e busca encontrar a sua face. Amém. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia, glória a Deus. Descansa em teus braços, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é
Deus. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor nesse momento? Abram suas Bíblias aí no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos falar sobre as marcas do novo nascimento, ou novo nascimento e suas marcas. Amém? João, o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, era uma autoridade principal, um chefe religioso dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer isto: necessário vos é nascer de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa história alguém falou? Não, né? Amém, glória a Deus. Essa história, irmãos, que nós encontramos aqui entre Jesus e Nicodemos, ela nos traz uma informação muito importante. Imagine que você está passando perto de alguém, perto de duas pessoas conversando, e de repente você escuta algo que te interessa, algo que chamou a sua atenção, mas é algo muito importante para você. E você, com certeza, se for algo muito importante, você vai se virar e vai dizer: opa, eu também quero saber dessa informação. Aconteceu isso comigo quando eu estava na universidade fazendo a matrícula, que eu estava tendo dificuldade em encontrar vaga em um curso, fazer uma matrícula em uma das cadeiras, uma das disciplinas da universidade. E eu ouvi na minha peripécia duas pessoas conversando sobre esse problema e como eles resolveram. Então eu imediatamente me virei para essas pessoas e disse: sobre esse assunto me interessa. Vocês estão falando sobre vagas e matrículas em cadeiras e eu preciso ter conhecimento sobre esse assunto, porque eu também estou com esse problema. Então foi algo que me interessou e eu fui atrás. Agora você imagina, você está passando, está vendo Jesus e Nicodemos conversar, está ouvindo, e eles falam assim: olha, você só pode ver o reino de Deus se você fizer isso. E aí você escuta, qual é a sua reação? Eu quero muito estar no reino de Deus. Eu quero muito estar ao lado de Deus. Então esse assunto me interessa. Essas duas pessoas conversando estão falando de um assunto que me interessa, que é o reino de Deus. Que assunto mais importante para nós do que o reino de Deus? Do que conhecer a Deus e saber como viver nesse reino maravilhoso. Então está ali Jesus conversando com Nicodemos e sem Nicodemos perguntar, Nicodemos apenas se apresentou. Nicodemos: Rabi, ou mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, aqui nesse texto que nós lemos, não chegou nem a perguntar a Jesus nada. E Jesus olhou para Nicodemos e disse: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo,
você não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você não vai ter a vida eterna. Então Nicodemos escuta aquelas palavras e ele já começa a perguntar outras coisas para Jesus, porque ele estava interessado em saber mais sobre aquele assunto. Agora pense bem, Nicodemos não tinha perguntado nada a Jesus, mas Jesus já respondeu uma pergunta que Nicodemos tinha. Às vezes, irmãos, nós temos muitas perguntas em nossos corações e imaginamos que talvez elas não tenham respostas, ou a quem eu vou perguntar? Essas perguntas que estão em nossos corações, Jesus já conhece, porque antes que ela venha à sua mente, Jesus já sabe qual é a dúvida que você tinha, qual é a pergunta que você tinha, e foi o que aconteceu. Provavelmente Nicodemos já vinha com essa dúvida no seu coração. Olha, eu sou um mestre da lei, olha, eu ensino as pessoas sobre a palavra, eu leio a Bíblia, eu leio as Escrituras, eu conheço em profundidade as Escrituras, mas eu quero saber, eu estou no caminho certo? Ou seja, eu vou conhecer o reino de Deus, eu vou receber o reino de Deus? E essas perguntas estavam internalizadas dentro de Nicodemos, mas Jesus já conhecia as perguntas, e quando Nicodemos chega dizendo para Jesus, olha Jesus, tu és mestre, eu sei que tu és filho de Deus, é como se Jesus dissesse assim, vamos encurtar o assunto, você só pode ir para o reino de Deus se você nascer de novo. Glória a Deus. Depois a gente conversa sobre isso, tá certo? Porque tem que ser uma conversa mais individual. Certo, eu conto. Amém? Amém, eu falo para você. Tá certo? Depois do culto a gente conversa. Amém? E eu vou te explicar direitinho. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui Nicodemos, ele teve a sua dúvida respondida. Ele teve a sua dúvida sanada. Assim como as nossas dúvidas também do nosso coração, Deus está respondendo. Deus está falando no seu coração. Deus está explicando para você o que você precisa saber. Precisamos apenas ter coragem de ouvir e entender. A palavra que o Senhor está revelando a você, ao seu coração nesse momento, a palavra de Deus falada ao seu coração, é uma palavra que vai ser revelada a cada um de nós de maneira individual. Porque as nossas dúvidas, as nossas necessidades, elas são individuais. E Deus fala em cada coração de maneira individual. Assim como Ele conhecia o coração de Nicodemos, Ele conhece o nosso coração. Como é maravilhoso, né, irmãos? Nicodemos era uma autoridade com profundo conhecimento das Escrituras. Ele ensinava ao povo, ele era um fariseu. E ele foi encontrar com Jesus de noite, porque nós sabemos que os fariseus, eles tinham muita inveja de Jesus, porque dizia assim, Jesus está tomando o nosso lugar. Nós somos as pessoas que ensinavam ao povo o que eles deviam fazer para ir para o céu. Nós somos as pessoas que ensinavam para agradar a Deus o que eles tinham que fazer, porque nós dizíamos como era a lei, o que eles tinham que fazer. E aí chega Jesus e começa a ensinar e começa a rebanhar uma multidão muito maior do que eles, e eles tinham muita inveja, e o que acontecia, Nicodemos tinha medo de ser mal visto. Provavelmente no coração de Nicodemos ele tinha medo de ser mal visto. Quantas vezes muitas pessoas têm medo de ser mal visto e não tomam o passo necessário, não tomam a decisão necessária que é que Jesus nos orienta. Eu preciso tomar essa decisão. Quantas pessoas não param e fazem isso? Então talvez era o caso de Nicodemos ali. Ele foi de noite encontrar com Jesus, mas ele entendeu que Jesus era Deus. Ele fala no texto dele, ele entendeu que Jesus era Deus. Ele entendeu que Jesus tinha esse conhecimento, que apesar da profundidade que ele conhecia Deus, ele entendeu que a verdade estava com Jesus. E Jesus responde da seguinte maneira enfaticamente, na verdade, ou seja, de modo autenticamente verdadeiro, de forma intensamente verdadeira, ou seja, não existe sombra de mentira no que eu estou te falando. É a verdade que você precisa ouvir para que você alcance o que você está querendo no seu coração. É a verdade que você precisa entender. Então Jesus fala isso. Mas ele mesmo ali,
mesmo com essa dificuldade, com esse medo, mas ele foi encontrar com Jesus. Irmãos, o que nós vemos aqui é que muitas vezes é necessário nós tomarmos um passo, uma atitude de coragem. Não podemos o tempo todo ficar esperando, como muitas pessoas esperando que as coisas nos aconteçam, venham até nós. Deus está falando, Deus está revelando, e você precisa sair do lugar, você precisa dar um passo, você precisa ir adiante, como Nicodemos, vencer os medos e chegar até a sua resposta, até onde Jesus te levou, para você continuar a sua jornada. Então, Jesus ali faz Nicodemos, no texto que nós lemos, faz Nicodemos saber de algo fundamental, como eu disse para vocês, algo que se vocês ouvissem, ia dizer assim: esse assunto me interessa. Como eu posso entrar no reino de Deus? Como eu posso entrar no reino de Deus? E Deus responde: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. A primeira coisa que nos vem à mente, irmãos, quando nós pensamos assim, é necessário nascer de novo, você imagina logo uma criança nascendo de uma mãe. Foi o que Nicodemos pensou. Quer dizer, como é que é? Eu vou voltar para a barriga de minha mãe, e eu já sendo velho, e vou nascer de novo? Será que isso é possível? Será que isso é possível? Aí no texto Jesus responde assim: olha, na verdade, eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, não é o que você está pensando, não é nascer da carne, não é nascer de novo como uma criança, mas é nascer da água e do Espírito. É nascer da água e do Espírito. E ele continua dizendo no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, continua sendo carne, continua sendo pecador, continua com a semente do pecado. Mas o que é nascido do Espírito de Deus, ele é Espírito. Então nós somos Espírito e precisamos nascer do Espírito de Deus. Então, irmãos, nós temos que entender então o que é esse nascimento que Jesus estava falando. Eu preciso perguntar a Jesus, e o que é que você quer dizer com nascer da água e do Espírito? O que é que eu preciso saber para ir morar no céu, para nascer dessa água e do Espírito? Eu vou perguntar a Jesus, e a resposta de Jesus está em sua palavra, que nós lemos a palavra do Senhor e Jesus nos responde nessa noite, para que possamos entender essa palavra maravilhosa. Nascer da água. O que significa água? O que a água nos revela? A água, irmãos, ela é vida. Você imaginaria o planeta Terra sem água? Você imaginaria a sua vida sem água? Sem chuva, sem rios, sem água para você beber? Existiria vida? Não. Nós vemos que até hoje em dia, quando os cientistas vão procurar vida em outros planetas, a primeira coisa que eles tentam encontrar é a água nesse planeta. Há indícios de água nesse planeta, porque sem água não há vida. Sem água não há existência. Sem água não há existência. A água, aprove Deus que fez a água com essa finalidade e com esse objetivo. O nosso planeta, eu acho incrível isso, como Deus é maravilhoso. O nosso planeta é uma joia no meio de um universo de caos. Porque quando você olha para os outros planetas, quando você olha para as outras coisas, onde você olha que a ciência hoje aponta a luneta, não tem um planeta tão bonito e tão cheio de vida como o nosso. Com água, com vida. Nós vemos até que o planeta Terra, já me disseram uma certa vez, quando eu estava, um professor me disse assim: olha, o planeta Terra não devia ser chamado de planeta Terra, mas de planeta Água. Porque quando você olha para ele, você encontra mais água do que terra, que é um planeta de água. O nosso corpo também é muita água. Então água é vida. Mas eu também digo para você que nós também encontramos morte na água. Água é vida, mas água também é morte. Vocês dizem, como assim água é morte? Se vocês olharem para o dilúvio, vocês vão verificar que o mundo foi exterminado com água. Foi morto com água, foi destruído com água. Se vocês olharem para o Mar Vermelho, quando o povo de Deus está saindo do Egito, o exército de Faraó também foi destruído com água. Então, água, ela é vida, mas água também é morte. E onde eu encontro esse relacionamento
uma simbologia muito interessante desse relacionamento de água com vida e morte. Nós vemos essa simbologia no batismo. O batismo, quando você é mergulhado na água, você morre para o mundo. É a simbologia, é o testemunho público que você dá da sua conversão, do que aconteceu na sua vida. Você ali morreu para o mundo, você foi sepultado na água, você encontrou a morte na água. E quando você levanta no batismo, você encontra a vida, ou seja, é a simbologia, é o testemunho público de que você morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo, encontrou vida em Cristo. A simbologia do batismo, ela nos traz essa ilustração muito importante da vida e morte na água. Então, irmãos, a água, como nós encontramos, a água também, ela é referenciada como a palavra de Deus que nos purifica. Ela traz sentido de vida e morte, mas traz também um sentido de purificação, de limpeza através da palavra de Deus. Lá em Efésios, por exemplo, nós encontramos Efésios 5:26, diz assim: para santificar, ou seja, a igreja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha o que a Bíblia diz aqui em Efésios, o apóstolo ele relaciona a palavra com a limpeza, com a água. A palavra é a água. Então veja mais uma vez, nós encontramos a vida e a morte na palavra, que é a água que nos purifica, a palavra de Deus. Por isso que diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ouvir pela palavra do Senhor. Então aí é onde surge a fé, é onde surge realmente a limpeza dos nossos corações. Lá em João 15:3, ele nos diz algo muito interessante, diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Ou seja, a palavra ela traz limpeza. Em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra. É interessante porque nesse texto aqui é aquele texto, né, que diz assim, que Pedro chega lá, né, e Jesus vai lavar os pés, e aí Pedro diz assim: não, Senhor, eu aqui deveria lavar os seus pés, como é que você vai lavar o meu? Olha só, lavar, né, ligado com água, né, lavar os pés, é uma simbologia que Jesus estava usando ali. E aí Jesus disse: se eu não lavar os pés, o que é que acontece? Vocês não têm parte comigo no meu reino. Olha só, se eu não lavar os pés com a água, vocês não têm parte comigo no meu reino. Aí chega Pedro e diz: não, Senhor, então assim, lave o quê? O meu corpo todo, me dê logo um banho, me dê logo um banho que eu quero. Aí Jesus diz: não, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Você já está limpo pela palavra, vocês necessitam apenas lavar os pés, porque vocês já foram limpos pela palavra, vocês já foram lavados por essa água, vocês já foram transformados por essa água, vocês nasceram de novo, já morreram para o mundo, já foram sepultados para o mundo e agora ressurgiram para Deus. E agora vocês só necessitam lavar os pés. O que significa isso, irmão? Significa que nós estamos andando neste mundo, e quando nós estamos andando neste mundo, os nossos pés naturalmente se sujam. Aí você pergunta: como assim? Eu me lembro uma vez que eu fui para um casamento lá em Alagoas, não lembro o nome da cidade, porque era muito pequeno, mas para lembrar, a gente foi em cima de uma picape aí, de uma caminhonete. Naquela época ainda era permitido fazer isso, hoje não pode mais, né? Tem que ter cinto de segurança, tudo. Foi no município ali de Canapi, eu fui para um casamento lá, e eu me lembro que lá não tinha água encanada, pelo menos não no sítio que a gente foi, não tinha água encanada. Então a gente tinha que ir tomar banho no rio. Então a gente saía naquele chão de barro, ia tomar banho no rio, tomava banho lá no rio, e quando voltava, que chegava em casa, os pés já estavam sujos até a altura do joelho. Era a poeira subindo, e você tomou banho, mas o pé já está sujo até dormir. Se você não quisesse dormir com os pés com a canela suja de poeira, tinha que pegar água lá do pote no lugar e lavar pelo menos os pés. Então imagine, essa é a visão de nós estarmos andando no mundo. Você foi lavado já pela palavra, você já foi limpo, você recebeu a palavra de Deus, você teve um novo nascimento em Jesus Cristo. Mas à medida que nós vamos andando no mundo, ele tem assim um fascínio. Então às vezes coisas do mundo vão nos contaminando, mas não é aquela contaminação como antes. E aí a palavra de Deus vai nos livrando de todas essas mazelas do mundo, de todas essas coisas ruins do mundo. A palavra de Deus, ela vai nos limpando.
palavra de Deus vai nos limpando. E aí nós vamos renovando de dia a dia. Então essa palavra, ela purifica. Ela é vida, ela é morte, mas ela também é purificação. Ela é limpeza. E a palavra de Deus é que é a água. Então nascer, irmãos, da palavra, nascer da água, é nascer da palavra. Pela palavra de Deus. Mais uma vez, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então é pela palavra que nós nascemos. E também pelo Espírito. Assim como na palavra nós encontramos morte, encontramos vida, mas é o Espírito que nos vivifica. É o Espírito que nos dá vida. É o Espírito que nos restaura. É o selo. O Espírito é o selo do Senhor sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz lá em João 6, capítulo 6, versículo 63, diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, mais uma vez, as palavras que eu vos digo, são Espírito e vida. A vida é nos trazida pelo Espírito Santo de Deus, através do Espírito de Deus que habita em nós. Então, nascer de novo, irmãos, primeiramente significa morrer para o mundo. Glória a Deus, nós devemos morrer, devemos sepultar nossas vidas para o mundo. O mundo não nos interessa mais. Nós estamos aqui nesse mundo, vivemos, trabalhamos nesse mundo com um objetivo de completar a jornada que Deus nos entregou. Devemos ter esse objetivo em mente, devemos ter esse pensamento em mente. Mas e depois? Eu morri para o mundo, agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, ou seja, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu fui reconstruído por esta palavra, pelo Espírito do Senhor que confirmou essa limpeza. Então é pela palavra e é pelo Espírito do Senhor que nós recebemos pela graça de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E como nós nascemos de novo, irmãos, todo novo nascimento, todo nascimento da criança, a criança quando nasce, ela traz o quê? As características do seu genitor, traz as características dos seus pais. E essas características nós chamamos até o quê? De características genéticas ou de DNA. E tem algumas características também para quem nasce de novo, nasce do Espírito e nasce da água. E eu separei aqui 3 características para nós analisarmos. Primeira característica é a fé. É a primeira característica. Lá em 1 João 5,1 diz assim: todo aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Cristo, diz o quê? É nascido de Deus. Ou seja, quem é nascido de Deus, crê em Jesus Cristo. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, Deus, também ama ao que dele é gerado, Jesus Cristo. Então, quem é nascido de Deus, crer que Jesus é o Cristo. Só é possível crer que Jesus é o Cristo se for nascido de Deus. Aleluia, irmãos. Se for nascido de Deus. Então, irmãos, a fé, por isso que diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é que nos traz, a primeira característica que eu trago para vocês. A segunda característica também muito importante é a santidade. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 29, diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha só, todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Por quê? Porque ele é justo. Isso não é uma característica herdada. Ele é justo, eu que fui gerado dele também sou justo. Glória a Deus. Então isso é mais uma característica. Uma justiça está ligada à santidade. Fazer o que está conforme a palavra de Deus. Mas para fechar mais ainda a ideia da santidade, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus, mais uma vez, nascido de Deus, gerado de Deus, olha o nascer de novo aí novamente, nascido do Espírito, nascido da água,
não comete pecado, ou seja, não vive na prática do pecado, mas a sua semente permanece nele. A semente de Deus, o DNA de Deus permanece nele. E não pode pecar porque ele é nascido de Deus. Seu desejo não é mais pecar. O seu desejo não é mais uma vida de pecado. É como diz lá no livro de 1 João, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem um advogado diante de Deus. Nós sabemos, irmãos, que a nossa vida aqui na terra, muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, mas não é o nosso desejo, porque não está no nosso DNA, no nosso DNA cristão, no nosso DNA que veio de Cristo. O nosso desejo é fazer a vontade de Deus. O nosso desejo é viver conforme a vida de Deus, e é o que está escrito na palavra dele: a semente de Deus está em nós. A semente de Deus está em vocês, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, o amor. Terceira característica, o amor. Para nós encerrarmos, diz assim, 1 João 4:7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mais uma vez, os que são nascidos de Deus, eles amam. E amamos uns aos outros, amar os irmãos, porque o amor é de Deus. Quando nós somos nascidos de Deus, nós temos essa característica, a característica do amor. Também tem outro texto lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem ama seu irmão, quem não ama seu irmão, permanece na morte. Ou seja, lembra mais uma vez que nós falamos? Passar da morte para a vida. A água, a palavra, ela fala de morte, ela fala de vida. Ela fala de morte para os que não querem seguir ao Senhor, para os que não querem viver a palavra do Senhor, para os que não ouvem a palavra do Senhor. Mas ela fala de vida para aqueles que aceitam a palavra, para aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus. Ele fala de vida, e essa vida é o Espírito Santo de Deus que veio habitar em nós. Então, ser nascido de Deus, irmãos, ser nascido de Deus não é ser um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, não é ser um teólogo famoso, não é ser um doutor, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, eu sou uma pessoa, não é ir para a igreja sempre, não é isso. Apesar de que isso também é uma consequência de quem quer seguir a Deus, de conhecer a palavra, de viver a palavra, mas não é isso, porque Nicodemos era um profundo conhecedor. Não é ter uma posição de status social, nem na igreja, nem na sociedade, nem ser um pregador famoso. Não, é necessário nascer de novo da água e do Espírito, pela palavra, e recebendo o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ser nascido de Deus é morrer para o mundo, para as vontades pessoais, para o eu, nascer de novo para Cristo, para um novo modelo de vida, que nós vivemos na presença do Senhor, e carregar as marcas desse novo ser que nos transformamos: fé, santidade e amor. Precisamos ter essas características que Deus nos traz. Fé, santidade e amor estão dentro de nós. Vamos ficar de pé, irmãos, nesse momento. Vou pedir que você feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos e pense nessas três características agora que nós falamos: fé, santidade e amor. Pense nessas três características nesse momento e falando com Deus agora. Veja no seu coração como está a sua fé, como anda a sua santidade, como anda o seu amor pela igreja, amor pelo próximo. Como está a sua vida nesse momento? Como está a sua vida? E fale com Deus agora: Senhor Deus amado e poderoso, eu sei que o Teu Espírito está em nossos corações. Nós conhecemos a Tua palavra, Senhor, e essa palavra nos libertou, e essa palavra nos fez morrer para o mundo, e nos trouxe vida através do Teu Espírito Santo, meu Deus. E precisamos, Senhor, que essa palavra, Senhor, continue nos lavando, continue nos limpando, ó Pai amado, enquanto nós estamos andando neste mundo,
Senhor, estamos transitando por este mundo. Eu sei que a Tua palavra está nos purificando, está nos ensinando dia a dia. Todos os dias temos aprendido, todos os dias nós temos crescido, e que esse seja o desejo dos nossos corações, continuar aprendendo, continuar crescendo, continuar recebendo mais do Teu Espírito Santo dia a dia, meu Deus. Ó Pai amado, e assim eu oro pela Tua igreja, oro pelo Teu povo, meu Pai. Oro por mim, por nossas vidas, para que possamos nunca, Senhor, permitir que essa sujeira do mundo, meu Pai, nos consuma a todos, Senhor. Mas que venhamos entender o nosso propósito de existência aqui na terra e viver, Senhor, a fé, Senhor, crendo no Senhor de todo o coração, vivendo a santidade, meu Pai, mantendo a nossa vida íntegra em Tua justiça. Ó Pai amado, procurando viver, Senhor, conforme a Tua palavra, meu Deus. Ó Pai amado, e também vivendo em amor para com os nossos irmãos. Ó Pai amado, ajudando aquelas pessoas, arrebatando, Senhor, aquelas pessoas que ainda não conheceram a Ti, meu Pai, mas que precisam conhecer, Pai, através da Tua palavra. Que não ficamos fechados, Senhor, apenas, ó Pai, em nós mesmos, no nosso próprio prazer, Senhor. Não, Pai, mas que nós possamos abrir a nossa vida para fora, Senhor, para abençoar outras pessoas, para aumentar a Tua igreja, Senhor, os Teus servos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Assim nós oramos, Pai. Eu sei que toda a Tua igreja, Senhor, está recebendo essa palavra, meu Pai, porque é uma palavra que veio do céu para todos os Teus servos, Pai. Assim eu Te louvo e Te agradeço. Amém, amém. A paz do Senhor, amados, amém. Graças a Deus, vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando o culto, né? E Deus continua abençoando a cada um em nome de Jesus. Amado Deus, maravilhoso, eterno Pai, Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, por esse momento especial de comunhão, de união aqui, ó Deus, reunido no Teu nome, para louvar, glorificar, exaltar o Teu nome, Senhor. Pai Santo, e agora, meu Deus, quando nós vamos para os nossos lares, meu Deus, eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, acampe os Teus anjos ao lado de cada um, guardando e livrando de todo o mal, meu Pai. No poder do nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, meus amados, desde agora e para sempre. Amém. Shalom Adonai. A paz do Senhor